Eu não sei que horário o senhor vai ver isso, professor, então, primeiramente, um bom dia, boa tarde ou boa noite. E agora, dando sequência ao nosso trabalho, que foi feito por mim, Lucas Emanuel, e por Renato, que logo logo vai aparecer também. E nós iremos tratar sobre as causas de exclusão da sucessão. O direito de herança é garantido nos termos do artigo 5º, inciso 30 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. É um direito fundamental que assegura aos sucessores do falecido haver seus bens por transmissão causa-mortes. Porém, há casos em que os herdeiros podem ser excluídos da sucessão, perdendo os direitos que teriam. E essa exclusão ocorre pela indignidade e pela deserdação. A indignidade é a exclusão do sucessor devido ao fato do mesmo ter praticado um ato reprovável contra a autor da herança, sendo então punido com a perda do direito hereditário. A indignidade é uma sanção civil que acarreta na perda do direito sucessório. Para que ocorra a indignidade, é necessário que o herdeiro excluído tenha praticado, em síntese, atos contra a vida, contra a honra e contra a liberdade de testar do autor da herança, como descreve o artigo 1814 do Código Civil, que eu vou ler agora. São excluídos da sucessão os herdeiros ou legatários que, inciso 1º, houverem sido autores, coautores ou partícipes de homicídio doloso ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, seu cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Nesse caso, não há necessidade de sentença condenatória, pois a discussão da prática do homicídio é apenas no âmbito civil. Inciso 2º, que houver acusado caluniosamente em juízo o autor da herança ou incorrerem em crime contra a sua honra ou de seu cônjuge ou companheiro. E inciso 3º, que por violência ou meios fraudulentos inibirem ou obstarem o autor da herança de dispor livremente de seus bens por ato de última vontade. Ainda falando acerca da indignidade, um assunto bastante relevante para se tratar é sobre a ação declaratória de indignidade. Conforme disposto no artigo 1815 do Código Civil, a indignidade deve ser declarada por sentença, ou seja, para isso deve haver uma ação declaratória de indignidade. A interposição dessa ação deve ser feita no prazo de 4 anos a contar da abertura da sucessão. A sentença declarando a indignidade exclui o herdeiro da sucessão. Então, sem essa sentença, o herdeiro não pode ser excluído da sucessão. Um outro assunto acerca da indignidade é a reabilitação do indigno. Está prevista no artigo 1818 do Código Civil. Essa reabilitação, ou também chamada de perdão, é o ato em que o autor da herança perdoa o indigno, de forma expressa em uma cédula testamentária. O perdão, então, deve ser feito na forma expressa e é irretratável. Agora eu vou falar um pouco sobre a deserdação. A deserdação é a exclusão do sucessor feita pelo próprio autor da herança. Nesta modalidade, a manifestação de vontade é imprescindível. Apenas podem ser deserdados os herdeiros necessários e, na manifestação expressa, feita normalmente em cédulas testamentárias, deve estar explicado o porquê dessa deserdação. Essa tipificação e o porquê da deserdação devem estar dentro do rol taxativo dos artigos 1962 e 1963 do Código Civil. Além de suas causas próprias, podem também ser causas de deserdação todas as utilizadas para a indignidade. Portanto, todas as causas que geram indignidade geram também a deserdação. Porém, nem todas as causas que geram a deserdação geram a indignidade. Por fim, é muito importante lembrar que os descendentes e ascendentes podem ser deserdados pelas causas de indignidade e pelas causas próprias de deserdação. Já o cônjuge somente pode vir a ser deserdado se praticar as causas de indignidade. As causas próprias de deserdação para os descendentes e ascendentes se dividem em 2 grupos. Primeiro,
causas próprias de deserdação para os descendentes, depois as causas para a deserdação para os ascendentes. A primeira modalidade, que tange aos descendentes, está prevista no artigo 1962 do Código Civil e diz o seguinte: além das causas mencionadas no artigo 1814, autorizam a deserdação dos descendentes por seus ascendentes: primeiro, ofensa física; inciso segundo, injúria grave; o terceiro, relações ilícitas com a madrasta ou com padrasta; e o inciso quarto, o desamparo do ascendente em alienação mental ou grave enfermidade. Com exceção das relações ilícitas com a madrasta ou padrasto, que apenas pode ser praticado pelo filho do autor da herança, todos os atos podem vir a ser praticados por qualquer descendente. Já o artigo 1963 do Código Civil diz acerca da deserdação dos ascendentes pelos descendentes, que são por ofensa física, por injúria grave, por relações ilícitas com a mulher ou companheira do filho ou a do neto, ou com o marido ou companheiro da filha ou da neta, e pelo desamparo do filho ou neto com deficiência mental ou grave enfermidade. Após a abertura do testamento, em que o herdeiro foi declarado desertado, no prazo de 4 anos, a contar da abertura do testamento, cabe ao herdeiro instituído ou àquele em que se aproveitar da deserdação provar a veracidade da causa alegada pelo testador. É importante lembrar também que a deserdação deve ser expressa e não há o perdão do deserdado. Agora eu vou passar a palavra para Renato, que vai dar continuidade ao nosso trabalho. Então, bom dia, boa noite, eu não sei qual horário que o senhor está assistindo, mas meu nome é Renato e eu estou fazendo dupla com o Lucas. Um exemplo de deserdação do filho seria, por exemplo, se ele tivesse praticado ofensa física contra seus pais, ou injúria grave, ou se tivesse desamparado os genitores com alienação mental ou doenças graves. Ou, no pior do caso, que eu confesso que eu não conheço nenhum, se ele tivesse pagado aí, de vitão e tivesse tido relações ilícitas com a madrasta ou com o padrasto. Um exemplo da indignidade é o caso que todo mundo conhece da Suzanne von Richthofen. No caso da Suzanne, ela não poderá receber herança por ser tratada indigna, com base no inciso 1º do artigo 1814. Ela será excluída por ter sido coautora do homicídio que matou seus próprios pais. É importante lembrar que, para não receber herança, é importante que um dos herdeiros entre com ação declaratória que declare a indignidade. No caso da Suzanne, foi o próprio irmão que entrou com essa ação. Eu trouxe para vocês as principais diferenças da indignidade e a deserdação. Embora os dois institutos sejam parecidos, bem semelhantes, o importante aqui é não confundir a indignidade e a deserdação. Eu trouxe para vocês as duas principais diferenças. A primeira diferença diz respeito à vontade. Enquanto na indignidade temos a vontade presumida do autor da herança, na deserdação essa vontade deve ser expressa. A segunda diferença é na fonte de cada um. A indignidade decorre da lei, já a deserdação é uma pena aplicada pelo autor da herança em testamento ao sucessor que tenha praticado qualquer ato dos artigos 1962 e 963 do Código Civil. Devemos também levar em conta o campo de atuação de ambos os institutos. Enquanto a deserdação é aplicada apenas para a sucessão testamentária, por depender de testamento, a indignidade trabalha na sucessão legítima e na sucessão testamentária. Por fim, é importante lembrar que a indignidade é obtida por ação própria, mediante sentença judicial, enquanto a deserdação se dá por testamento. Obrigado.